Sua internet não te deixa assistir vídeo do YouTube? Quantas vezes por semana você anda estressado? Se estiver pensando em trocar, não pense não. Só acessa o QR Code aqui no lado da tela ou chama nesse WhatsApp que está aparecendo aqui para você falar com o time da Elite HNet, um time especializado em atendimento via WhatsApp, para você contratar o maior provedor do estado que vai resolver a sua conexão. Volte a ser feliz. HNet, internet do seu jeito. Excelente. Professor, como foi a sua caminhada para escrever este livro, né? A Comida que Te Conquista. Inclusive, tem gente dizendo aqui, meu pai broca. Mandaram um abraço para você, meu pai broca. Gente, engraçado. Davi, Arrasou. Viu? Tá ouvindo. Davi tá nos Brando Estados Unidos. também, Brando tá ouvindo. Mandou um beijo aqui. Uhum. Quanta saudade eu tenho de Del Brando, viu? Depois vou te dar um abraço e você vai levar esse abraço para ele, que é uma pessoa que eu amo muito, muito importante para mim. Tá com a gente também, deixa eu fazer logo o geral. Priscila, Camilo, Luciana, Samila e o nosso diretor tá lá falando de uma farofa de torresmo com andu. Um beijo para Davidson Monção. Vamos lá, professor. Como foi essa peregrinação para fazer esse livro? Olha, quando eu fiz o mestrado, eu estudei o biscoito, né? E vendo o Josi falar aqui, eu me recordo muito dessa informalidade, sabe? E aí foi, realmente, na época, era tinha assim, eu peguei até de Jerusa, eu não sei se você lembra de Jerusa, era um Jerusa Turismo. Ela tinha feito um estudo já prévio e tentava legalizar a informalidade do biscoito. E ela tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque as pessoas não vinham. Então, realmente, a gente tem uma cultura da informalidade, infelizmente. O que Josi está falando aqui, da acessibilidade, as pessoas realmente não têm informação disso. Sim. Isso é uma questão muito, muito importante. Sabe, as pessoas têm medo, porque eu consegui chegar em muitas fabriquetas, né, e elas realmente tinham medo de que a fiscalização chegasse. Elas tinham medo disso. Então, porque realmente era um trabalho de fundo de quintal, era um trabalho muito precário, era um trabalho que tinha uma dificuldade de se mover, e eles achavam que ia dificultar ainda mais se eles procurassem esses órgãos, como o Sebrae, Prefeitura, porque eles não tinham condição de oferecer aquela estrutura que era exigida naquele momento. As coisas devem ter mudado justamente para incluir esse pessoal na formalidade, né? Então, eu acho que tinha muito essa cultura, porque o pessoal ficava com medo da hora extra, da quantidade de trabalho, porque era uma quantidade de trabalho concentrada. Sim. Tem as épocas que tinha que produzir muito, mas a maior parte do ano não dava para manter aquele ritmo. Aí o pessoal precisava muito produzir no São João, muito produzir no final do ano. Então eu fui, na época eu identifiquei mais de 100, né? Fabriquetas, mas era no fundo de quintal. Você chegava numa casa, você via um forno, você via a lenha na porta, e você batia e falava que fabrica biscoito. O pessoal falava, não, de jeito nenhum. Mas todos os vizinhos falavam, naquela casa ali vende biscoito, né? Todo mundo falava, mas aí pronto, aí você ia conversando, falava, não, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho da universidade, não vai expor ninguém a nada. Aí a gente entrava e via realmente as pessoas trabalhando. E comia? Né? Comia biscoito? Normalmente comia. Como não comer, né, como não. Mas aí você percebia aquela dificuldade, né? Produzindo, às vezes, no fogão a gás, ou no né? Fogão a lenha. Ou a lenha, né? Com uma situação muito precária mesmo, EPI, a maioria. geralmente. Né? Usando lenha, usando, às vezes, a lenha até da serra, que também já não podia usar. De madeira ilegal, né? Às vezes. Isso, então, é um monte de ilegalidade. Mas foi um trabalho que eu achei muito interessante. Falei, o biscoito realmente é a marca dessa cidade, está na história da cidade, né? O chimanga e o café é a marca da cidade, como hoje é a marca de muitos lugares, que a tendência é as coisas irem ficando globalizadas, né? Aqui a gente hoje é a capital estadual do biscoito, né? Oficialmente. Mas aí pronto, então aí que começou. Eu gostei muito, e normalmente quando a gente faz um trabalho assim, acadêmico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ela não tem muita relevância, né? Às vezes não tem muita visibilidade. Sim. Infelizmente, os trabalhos acadêmicos são assim, não tem. Agora, o biscoito teve, porque as pessoas sempre ficavam me perguntando, e o biscoito, cadê? Eu quero ver sua dissertação, quero ler. Ficava mandando para um bocado de gente para ler, as pessoas se interessando. Falei, rapaz, esse negócio da comida interessa mais, às vezes, do que um trabalho mesmo
que a gente faz na universidade, que acaba ficando só na universidade, Sim. né? Eu falei, eu gostei desse negócio de pesquisar a comida, porque realmente as pessoas ficam... A identificação, né, Todo mundo quer ver. Sim. Não só o pessoal da academia, mas o pessoal da sociedade. Todo mundo quer ver. Eu falei, gostei desse negócio. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu falei, eu gostei de mexer com isso, porque mexe com a memória das pessoas, né? Mexe com a identidade. Aí eu falei, e eu vou pesquisar comidas tradicionais. Boa. Eu quero saber mesmo como era, como se comia, de onde vinha o alimento, como o alimento era produzido na nossa cidade. Aí pronto, aí despertou o interesse mesmo por trazer o livro, por entrevistar pessoas que viveram, né, no século passado, nos primeiros momentos que Conquista não era ligado a outros grandes centros, não tinha estrada. Eu falei, como é que esse povo vivia, como comia, né? De onde vinha o alimento, o que era produzido. Então isso, e hoje é uma tendência mesmo, você, como o Josi aqui bem falou, dos produtos, de valorizar os produtos locais. Sim. Isso é uma tendência, porque a gente teve outra tendência, que era a produção em massa, fruto da Revolução Industrial. Então, todo mundo começou a comer as mesmas coisas, né? Então, eu acho que o mundo parece que perdeu a graça. Falou, não, a graça é você comer o do lugar, é valorizar o lugar, é o desenvolvimento local, é produtos cada vez mais frescos, mais diretos, mais... né, que está mais acessíveis para a população local, que já baixa o custo e também fica um diferencial para quem é daquele lugar. Então, pronto, então aí eu falei, eu quero ir por aí, eu quero comida que realmente que a gente chama comida de verdade. Eu quero entender essa comida de verdade porque está voltando isso. Eu acho que está voltando com muita força. Cada lugar hoje está sendo... Até os grandes cozinheiros vão procurando cada vez mais um ingrediente mais específico, mais diferente, mais natural. Mais natural. Né? A tendência hoje é você descascar mais e desembrulhar menos. Boa. Né? É essa que é a tendência do mundo. Né? Que todo mundo preocupado com essa questão mesmo da saúde, né? De uma alimentação que, saudável, né? Mais saudável, mais fresca, né? Mais nutritiva. E aí, pronto. Então, isso é uma tendência. Então, tudo isso eu falei, cabe mesmo a gente fazer um trabalho assim que a sociedade se veja ali, que possa contar história, que possa falar, quando você fala com... Muita gente pega o livro e fala assim, eu vou mostrar para minha avó, eu tenho que mostrar para minha avó, porque eu me alimentava assim. Eu me alimentava desse jeito, fazendo bolinho de feijão, fazendo bolinho de arroz. Na mão, né? Na mão, um bolo de feijão na mão. Aí, a pessoa chamava capitão, é o capitão. E aí, para ficar forte, para não sei o quê. Então, isso, as pessoas têm uma identidade. Então, eu acho que teve muitos motivos para começar. Se eu não observasse essas coisas, seria demais na minha vida, né? E dessas histórias que o livro conta, depois eu volto para a Josi, mas das histórias que o livro conta, o que tem de mais que pode prender o leitor e chamar a atenção da gente para poder fazer um mergulho na gastronomia? Ou a gente não está falando de locais, mas da cultura gastronômica? Sim, pois é. Olha, o livro ele não deixa de contar a história mundial, mesmo de forma breve, né? Conta a história mundial, a história do Brasil, a influência de quem a gente teve para a gente ter a comida que a gente tem, né? Aí a gente tem que falar muito dos portugueses, muito dos indígenas e muito dos negros, né? Porque a gente é um país mesmo que teve a contribuição de muita gente. Fora os que chegaram posteriormente, também os japoneses, que hoje é uma comida que muita gente gosta, né? Mas os italianos, que a gente, né, que faz muito parte, então, mas chegaram, que foram os principais imigrantes que chegaram no Brasil posteriormente, né? Japoneses, italianos, então tem essa importância. Então a comida, ela tem talvez uma tendência, um padrão, mas aí quando você chega no particular e você fala, por que a gente gosta tanto de feijão, de arroz, de carne, né? Por que a gente gosta tanto disso, talvez no Brasil inteiro, mas em Conquista também é uma marca, né? Por mais que chegue comidas extraordinárias, muito bem elaboradas, muito bem, mas o feijão, arroz e a carne frita é o que mais nos agrada, o que agrada a maioria. Amassado né? na mão, a gente não, fala, oi? Amassado na mão, não. Ô Pepe, se você estiver vendo essa matéria, Pepe,
Pepe, meu amigo, ele ama comida amassada na mão. Pois é. Ama. Comer de mão, porque comer de mão também é um hábito muito tradicional, principalmente as Minha famílias. avó comia muito de As minha pessoas- avó E paterna. dava pra você também. Não, pra mim não. Ela comia só. Não, as pessoas. Fazia o bolinho, é? Não, isso até hoje se faz os bolinhos e dá Sim, para induzir um pouco a criança a a comer. comer. Mas era um hábito das famílias mais pobres, principalmente da zona rural, porque não tinha talher, Uhum. né? Aqui em Conquista não tinha, então era um hábito mesmo, era a opção que se tinha. Não tinha talher quem morava na zona rural, quem morava nas periferias, não tinha. Essas coisas Ela todas veio de poções. do ciclo produtivo hoje da indústria, mas não tinha. Então, talvez a gente fale assim, hoje muita gente faz, porque também está um hábito ancestral, Sim. você comer com a mão, mas já era um costume, e até hoje talvez está na ancestralidade mesmo nossa de fazer. As mães ainda fazem o bolinho e a menina fica correndo para lá, para cá, correndo para lá, e na primeira oportunidade enfia na boca, né? E aí, lá em casa também foi assim, Eita. né? Uhum. E aí, pronto, então é isso. Então, esse hábito nos traz. Mas a comida mesmo, o feijão, o arroz bem feito, e a carne, Sim. e o ovo, Uhum. isso não vai perder. Porque Nunca. é uma característica mesmo da nossa história. É a comida de conquista, né? O que tinha era E que isso. te conquista. E que era produzida aqui, né? Tudo era produzido aqui, porque não era fácil chegar o produto aqui até 1950. Então, antes disso, as pessoas aqui se produzia tudo isso, o arroz, o feijão, né? Algumas famílias que vinham de fora sabiam fazer macarrão, também faziam macarrão, mas era isso, a comida era feijão, arroz e ensopado, né? De porco ou de galinha, ou de carne de boi, ou a carne frita, que sempre foi a carne do sol, é a paixão mesmo, né? Da região. É a paixão da região, é a carne do sol, né? Porque não tinha geladeira, né, professor? E tororó, não tinha. e tororó Até o famoso. bacalhau era mais comum do que as carnes, porque o Conservação. bacalhau era conservado no sal. Sim. Então, como não tinha geladeira, ele acabava sendo barato porque era um produto conservado. Então, você Entendi. podia ficar de um ano para o outro com bacalhau. Entendi. Mas as outras carnes, não. As outras carnes você matava um boi, você tinha que comer o boi todo. A não ser que você conservava na gordura do porco, que também era uma outra forma de conservar. Sim, banho é um Então- recurso aí que é bastante utilizado já de tempo e sempre quando se fala em família lá, ele remonta a tempos passados. Pois é. Aí hoje o bacalhau tá caro, né? Virou uma iguaria, muito caro, né? Um bacalhau de qualidade é muito caro, é quase R$200 um quilo, um bacalhau de qualidade. E a carne já está mais acessível, era o contrário, né? Justamente porque não tinha como armazenar, Uhum. né? Até meados do século passado aqui, na nossa região, não tinha geladeira, não tinha como conservar os alimentos. Então, o Carlos, me fugi até da tua pergunta, porque eu fui... Eu também. Viu? Mas respondeu, não. E é não bom é? esse complemento, porque a gente vai se inteirando, né, por completo do E assunto. vai conhecendo também. Se você curtiu esse corte, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo.